Fala galera, bem-vindos a mais uma estação prática aqui do nosso módulo de habilidades. Hoje quero conversar com vocês sobre a haste anterógrada de fêmur. Todo mundo aí com certeza já teve contato, porque é muito comum aí o seu uso, principalmente em fraturas diafisárias de fêmur. Galera, primeiro a gente tem que conversar sobre o posicionamento do paciente nessa situação. Daí a gente conversa em aula com vocês, na aula do Extensive, do Intensive, mas vamos revisar um pouquinho. O paciente, geralmente, ele fica ali em decúbito dorsal, numa mesa de tração. Essa mesa de tração, a gente vai manter essa perna totalmente esticada, a perna a ser operada. Geralmente, a perna contralateral, a gente deixa numa atitude de flexão, rotação externa, para facilitar a entrada da escopia, tá bom? É importante, antes de você começar a cirurgia, antes de degermar, você verificar o posicionamento da sua escopia, permitindo ali você realizar o AP, o perfil, as incidências básicas aí para sua cirurgia, para sua correção, beleza? Pensando então no posicionamento adequado, a gente vai pensar nos materiais. Sempre importante, mesmo que a gente tenha ali uma equipe de instrumentação, sempre importante você verificar os materiais se estão todos corretos, tá bom? Então aqui na minha mesa a gente vai ver os materiais que são necessários para a realização dessa haste anterógrada de fêmur. Galera, primeiro quero apresentar para vocês a haste, tá? Esse material aqui é um material que é bastante difundido, bastante utilizado, vai ser o material provavelmente que você vai encontrar na sua prova do TEOT. A haste, pessoal, não tem muito segredo, né? Ela tem essa conformação cilíndrica e tem também alguns orifícios que são de colocação dos parafusos, os parafusos de bloqueio. Se você verificar aqui em cima, a gente tem esses orifícios cilíndricos que são para os parafusos estáticos. Esses parafusos estáticos vão bloquear a sua haste, impedindo que ela movimente durante a evolução ali da sua fratura, a consolidação da sua fratura. Mas a gente tem também os orifícios mais ovalados, que a gente fala que são os orifícios para o parafuso dinâmico, beleza? Esses orifícios aqui, pessoal, permitem que essa fratura, né, que ocorra uma dinamização dessa sua fratura para que ocorra eventualmente uma compressão interfragmentária, tá bom? Então temos o orifício do parafuso estático, o orifício do parafuso dinâmico, tá bom? Só para vocês conhecerem e assim eventualmente não tomarem susto na hora da prova, nós temos a haste de entrada trocantérica. A diferença dela é essa angulação que é maior, permitindo a entrada na região trocantérica. Esta aqui, por exemplo, só permite os bloqueios estáticos, não tem a tecnologia dos bloqueios dinâmicos. Legal de você saber essa diferenciação para não se assustar eventualmente se aparecer na sua prova ou até na sua prática. O mecanismo de colocação é o mesmo, só muda a entrada. Isso a gente explora bem aqui no nosso vídeo e também na nossa aula do Extensive e do Intensive. Quais são então os materiais de suporte para poder a gente realizar essa haste? Galera, sempre a gente começa aí, ó, com um fio guia inicial, beleza? O fio guia inicial nada mais é do que um fio de Kirchner, né, colocado aqui numa chave T, para poder a gente conseguir encontrar corretamente o ponto de entrada da minha haste, tanto no AP quanto no perfil, né, com o auxílio da escopia, a dependência da minha haste, né, se é de entrada trocantérica ou de entrada piriforme, beleza? Então esse fio guia vai ser importante para poder a gente ter um bom posicionamento da nossa haste, um bom ponto de entrada, beleza? Além disso, a gente tem outros materiais aqui, ó. O parafuso de bloqueio, esses parafusos vão entrar naqueles orifícios que eu mostrei para você, tá? Parafusos de bloqueio vão ter de vários tamanhos, o tamanho dele vai ser na dependência do osso do meu paciente, do tamanho do fêmur dele. Temos também o parafuso tampão, que é o parafuso de bloqueio superior da haste, tá bom? Depois a gente vai ver qual que vai ser a utilização desse parafuso tampão. Temos aqui também o medidor do parafuso, beleza? Esse daqui, por exemplo, ó, tem um protetor de partes moles, ele tem uma pontinha bem na extremidade dele para poder fixar na cortical do osso e eu conseguir fazer a medição do tamanho do meu parafuso. Existem, pessoal, diferentes tipos de medidores. Esse daqui, por exemplo, que não tem um protetor de partes moles, você também pode utilizar, beleza? Isso para poder você fazer a medição do seu parafuso de bloqueio. Fechou? Galera,
Outra coisa que é importante, que às vezes a gente utiliza na nossa prática, é esse medidor da haste. No Brasilzão por aí, a gente costuma às vezes fazer a medição da haste com a própria haste, né? A gente coloca em cima da perna do paciente e faz a medição. Isso não é muito adequado, porque teoricamente você pode estar contaminando sua haste, né, com a pele do paciente. Então, algumas empresas disponibilizam para a gente esse medidor da haste, onde esse medidor a gente vai colocar em cima da coxa do paciente. Com o auxílio da escopia, ela é totalmente graduada, a gente vai conseguir fazer a medição do tamanho adequado da nossa haste. Beleza? Depois eu vou ensinar para vocês qual que é, né, o tamanho adequado conforme nossas linhas que nós temos radiográficas que a gente utiliza na hora da cirurgia. Beleza? Mas esse é o material que a gente utiliza para fazer essa medição. Beleza? Sem maiores dificuldades, pessoal, essa é a nossa chave que a gente utiliza para poder parafusar, o parafuso de bloqueio e também nosso parafuso tampão. Só atenção, algumas empresas, algumas hastes, a chave para o parafuso de bloqueio é diferente do parafuso tampão, tá? Mas na nossa haste aqui, que é a mais utilizada, a gente tem a mesma chave aí para o tampão e para o parafuso de bloqueio, beleza? Pessoal, esse daqui é o nosso guia para a colocação dos parafusos proximais, tá bom? A haste de fêmur, ela sempre tem os parafusos distais, que a gente chama de freehand. Depois eu vou dar um macete para vocês de como colocar esse parafuso freehand de uma maneira mais tranquila. Muita gente tem dificuldade, eu já tive bastante também. Tem alguns macetinhos aí para poder ajudar vocês posteriormente na colocação desse parafuso distal. Mas os parafusos proximais, a gente tem esse guia aqui que nos auxilia nessa colocação. Como que funciona esse guia, pessoal? Nessa porção aqui, ó, mais medial, é o local que a gente vai fixar a nossa haste, beleza? Sem maiores dificuldades, a gente vai colocar aqui e ela vai ter um parafuso que vai nos ajudar. Tem uma chave. Então, quando a gente vai colocar esse guia, é sempre importante a gente lembrar do anticurvato femoral. Por quê? A haste femoral, ela vai acompanhar esse leve anticurvato. Cuidado na hora da prova, ficar um pouquinho nervoso, de você não fazer isso, ó, fazer ao contrário e deixar essa haste na posição totalmente errada. Isso você vai fazer você perder pontos. Então, lembra desse anticurvato, essa leve curvatura anterior, para você fixar o seu guia de parafusos bloqueados proximais, beleza? Isso aqui depois, lá no osso, eu vou mostrar novamente para vocês. Mas, basicamente, pessoal, isso aqui a gente vai entrar no osso e vai permitir a gente fazer a colocação dos parafusos bloqueados proximais, tanto estático quanto dinâmico, beleza? Outros dispositivos aqui, pessoal, que são importantes, esse daqui é o nosso protetor de partes moles para a colocação dos parafusos de bloqueio, beleza? Esse dispositivo, pessoal, tem 3 partes, tá bom? Temos aqui, ó, o protetor, a camisa, né, mais externa. Temos a camisa interna, que vai guiar para a gente, né, a colocação da nossa broca, tá, para fazer a perfuração. E temos esse outro aqui, que ele é bem afiado, tá, para poder conseguir penetrar ali nas partes moles até chegar no osso, beleza? Então a gente coloca dessa forma, vou mostrar na prática para vocês daqui a pouco, e ele vai servir para poder proteger nossas partes moles para a colocação desses parafusos, beleza? Então esse protetor de partes moles, galera, vai servir para poder utilizar essa broca, tá bom? Uma broca aí, geralmente 3,5, 3,2 para a colocação do parafuso de bloqueio, perfeito? Temos também a broca inicial, pessoal, para a entrada da haste. Lá na região trocantérica, lá na região piriforme, a gente utiliza essa broca bem afiada. Essa broca, pessoal, ela é canulada. Lembra do nosso fio guia inicial? Esse fio guia vai servir de guia para poder a utilização dessa broca. Quando a gente for colocar nossa haste, pessoal, se a gente precisar eventualmente fazer uma redução da fratura, a gente tem esse fio mais longo, esse fio olivado. Beleza? Então tem essa oliva, essa bolinha aqui na ponta dele. Esse fio vai ser útil para poder a gente colocar dentro do canal intramedular para fazer a redução da fratura e para
realização da fresagem. Lembra disso? Existe uma discussão enorme se você precisa fresar ou não a haste femoral. Isso a gente deixa lá para a nossa aula teórica, mas aqui na prática, eventualmente a gente vai realizar a fresagem. Então esse fio guia olivado vai permitir que a gente faça a fresagem com segurança. Que caso a pontinha da fresa se solte, a oliva aqui vai segurar ela para não ficar essa fresa lá dentro do canal intramedular. Quem já vivenciou essa tragédia sabe como que é difícil você retirar a fresa lá de dentro. Então, esse fio olivado, sempre que possível, você vai utilizá-lo. Perfeito, galera? Aqui, ó, pensando agora nas fresas, então, que a gente já estava conversando, nós temos aqui a base da nossa fresa, que vai ter uma ponta que vai colocar para a gente as diferentes fresas. Geralmente a gente começa com uma fresa inicial menor, volta aí de 8 milímetros, 8,5 milímetros, depende do tamanho do nosso paciente. A gente acopla essa fresa, realiza a fresagem com auxílio do nosso fio guia, retira e a gente vai avançando nessa fresagem de 0,5 milímetros, tá? Até atingir a fresagem que nós planejamos no nosso planejamento cirúrgico, tá bom? Geralmente a gente fresa aí um número a mais do que o tamanho da nossa haste. Essa é a matemática aí simples, básica, da fresagem da haste anterógrada de fêmur. E para fechar, galera, a gente tem esses dois materiais aqui do ponta da minha mesa. Esse daqui é o protetor de partes moles para a entrada das fresas, lá da região proximal do fêmur. Vou mostrar para vocês na prática do osso como deve ser utilizado, tá bom? E temos aqui também o que a gente chama de sovela, mais conhecido popularmente de rabo do capeta. Isso daqui, pessoal, vai servir para a gente para também, eventualmente, a gente fazer nossa fresagem inicial. Muitas pessoas preferem fazer com o rabo do capeta, com a sovela, mas outros preferem fazer com a fresa mesmo, tá? Aí vai muito da preferência do cirurgião. Geralmente eu utilizo a fresa, né, a broca, quando o osso é mais duro, um paciente mais jovem, e utilizo a sovela, que é um osso mais molinho, para poder proteger quando o paciente é mais osteoporótico, um paciente um pouco mais idoso, beleza? Mas é da preferência de cada um deles. E para fechar, pessoal, temos aqui, ó, um batedor. Isso aqui a gente acopla o nosso guia proximal para poder, eventualmente, bater a nossa haste. A gente sabe que às vezes é um pouquinho difícil de entrar, precisamos dar ali um empurrãozinho. Então, isso aqui a gente acopla ao nosso guia proximal e martelamos ali para poder a haste entrar de uma maneira mais fácil. Beleza? Entenderam aqui, pessoal? Então a gente vai agora para a nossa prática do osso, para vocês entenderem na prática como utilizar esses materiais na sua prova. Galera, chegamos aqui na hora de colocar a mão na massa. Primeira coisa, lembrar do posicionamento do paciente. A gente já conversou na parte inicial, quero dar aqui um macetinho para vocês, né? Primeiro, paciente de decúbito dorsal, mesa de tração, a gente já conversou sobre isso. Galera, a gente vai ver que os pontos de entrada da haste femoral, tanto de entrada piriforme quanto de entrada trocantérica, são um pouquinho mais posteriores. Então, para você não ficar torto, a gente faz um tilt do paciente para o outro lado para apresentar a região aqui, ó, que iremos realizar a entrada da haste. Você pode eventualmente colocar um coxim na nádega desse lado para poder também ajudar você. Quando a gente pensa aí na via de acesso, não tem muito segredo. A gente precisa entender que a gente precisa de uma angulação para entrada no canal intramedular. Então a gente faz geralmente uma via 10 centímetros distante da ponta do trocânter. Isso a gente consegue definir com o auxílio da escopia. A gente faz uma via ali por volta de 5 centímetros, é o suficiente para entrar seus dispositivos e entrar o seu implante, beleza? Com relação ao ponto de entrada, galera, primeiro, nós temos aquelas hastes, né, de entrada trocantérica, não tem muito segredo. Vou mostrar aqui para vocês com a caneta. Geralmente a gente faz o ponto de entrada bem na ponta do trocânter, beleza? O trocânter, ele tem essa angulação um pouquinho mais para posterior, né? Ali vai se inserir boa parte da musculatura glútea, que vem ali da porção mais posterior. Então não tem muito segredo, esse ponto de entrada, você vai fazer ele em direção ao seu canal intramedular. Com relação ao ponto de entrada piriforme, pessoal, que é o mais clássico, é aquele que provavelmente vai aparecer na sua prova, ele é um pouquinho mais complicado. A gente vai traçar, vai ter uma intersecção entre duas linhas. Como funciona isso, Giovanni? Pessoal, a gente vai ter uma linha que vai seguir, né, o eixo longo da diáfise do fêmur, passando aqui pela região do colo femoral, beleza?
E a gente vai dividir o nosso colo femoral em 3 partes. Parte anterior, parte média e parte posterior. O ponto de entrada, pessoal, da fossa piriforme é no terço posterior aqui, ó, do colo femoral, na intersecção com a linha que vai no eixo longo do fêmur, beleza? Então esse é o ponto de entrada ideal que você vai avaliar tanto no AP quanto no perfil com auxílio da escopia na hora de entrar com o seu fio guia, beleza? Então quero chamar aí meu instrumentador Vitor para me ajudar aqui na disponibilidade dos materiais. O primeiro passo aqui, pessoal, vai ser a entrada, tá meio atrasado, vem para cá. Vai ser a colocação do meu fio guia com a minha chave T. Pessoal, então eu vou procurar esse ponto da entrada piriforme, tá vendo? Bem aqui. E vou posicionar o meu fio guia em direção ao canal intramedular, beleza? Vou fazer essa perfuração, correto? E a gente vai colocar esse fio guia. Sempre checando, pessoal, AP, perfil, beleza? Com a escopia para evitar perfurar a cortical, para evitar a gente fazer um falso trajeto, beleza? Posicionei esse meu fio guia. Eu vou colocar, pessoal, aquilo que o pessoal mais esquece na hora da prática, nosso protetor de partes moles. Às vezes lá na hora da prática você está nervoso, esquece que o nosso osso sintético tem pele, tem musculatura, e a gente esquece do protetor de partes moles. Importantíssimo lembrar desse passo, beleza? Vai até lá na região que a gente vai fazer a perfuração. A gente já conversou na hora da mesa que nós podemos fazer essa perfuração proximal tanto com a sovela, ou o famoso rabo do capeta, quanto com a nossa broca inicial, beleza? Aqui como o osso é um pouquinho mais duro, eu vou utilizar a broca inicial, sempre com o protetor de partes moles, para evitar qualquer tipo de lesão, beleza? Vou fazer a perfuração. Ok. Olha só o que aconteceu aqui, pessoal. Primeira intercorrência. Colocamos o fio guia mais direcionado para o anterior e fizemos a perfuração da cortical anterior. Viu onde está o erro aqui? Nossa angulação do fio guia ficou muito de posterior para anterior. Beleza? Então vamos reposicionar esse fio guia aqui para uma perfuração adequada. Então, galera, ficou muito posicionado de posterior para anterior. E aí a gente teve uma complicação que não é incomum, que é a perfuração da cortical anterior. Então o segredo é a gente angular a mão realmente em direção ao canal e checar isso na escopia. Aqui, como a gente não tem escopia, fica um pouquinho mais difícil, tá bom? Beleza? Então a gente fez agora o posicionamento mais adequado, seguindo a anteversão femoral. Novamente, um protetor de partes moles. Agora eu vou fazer a perfuração adequada aqui. Vitor? Beleza. Então agora a gente vai utilizar nosso fio guia olivado. Galera, o fio guia olivado ele vai servir para duas coisas principais. Primeiro, para realizar sua fresagem de uma maneira adequada e segura, e para realizar a redução da sua fratura, beleza? Então, utilizando lá o nosso orifício feito anteriormente, a gente vai colocar esse fio guia olivado no canal intramedular, beleza? Posicionamento adequado, pessoal, da nossa fresagem, né, no nosso fio guia, é até 1 centímetro antes de chegar na linha de Blumensaat, lembra? No perfil a gente consegue avaliar aonde está essa linha. Então esse fio guia olivado a gente vai fazer nossa redução aqui na região diafisária, lembrar das forças deformantes que a gente conversa em aula, que a gente precisa corrigir na hora dessa redução, beleza? Vamos prosseguir então com a fresagem, sempre lembrando nosso protetor de partes moles que vai ser importante para evitar machucar a musculatura, machucar estruturas ali que são importantes, beleza? Vitor, segura aqui por favor o protetor. Pessoal, sem muito segredo, geralmente a gente começa a fresagem com uma milimetragem bem baixa, 8, 8,5, e a gente vai progredindo de meio e meio milímetro até conseguir aquilo que a gente planejou no pré-operatório. Beleza? O que você tem que tomar cuidado? Sempre quando você vai retirar a sua fresa, não perder o seu fio guia. Ele tem a tendência de voltar junto com a fresa. E isso vai fazer com que você perca a redução e aumente o seu tempo cirúrgico tendo que reduzir e passar o fio guia novamente. Então o ideal é segurar, às vezes, com um alicate, com um Kelly, esse fio, para evitar que ele saia junto.
beleza? Agora aqui, pessoal, a gente vai progredindo de meio em meio até a gente conseguir a fresagem que a gente planejou, beleza? Galera, uma dica que você pode utilizar na hora da prova, tá? Na prática não serve. É pedir para alguém que está ali junto com você segurar esse fio guia, tá? Para poder não ter dificuldade toda hora, né, na colocação desse fio guia. Então, uma dica na hora da prova é pedir para alguém segurar para você aqui, tá? Ah, Giovanni, por que eu não posso chegar e já fazer uma fresagem bem alta? Galera, lembra de uma coisa. A fresagem, ela leva a um aumento da temperatura, tá? E ao a gente fazer uma fresagem muito grossa de uma vez, a gente pode induzir o aumento dessa temperatura, levando, por exemplo, a necrose térmica. Isso vai influenciar na circulação endosteal, influenciando na consolidação da fratura, por exemplo. Beleza? Beleza, galera? Feita a nossa fresagem, a gente vai proceder com a colocação do nosso implante. Mais um detalhe aqui, tá bom? É sempre legal você testar antes de colocar a sua haste se o orifício que o fio guia vai permite a passagem da oliva, do fio olivado, ou não. Por quê? Algumas hastes, esse orifício ele é mais fino. E aí você coloca a haste, a oliva prende esse fio guia. Você tem que tirar a haste para poder recolocá-la. Então é importante você checar isso antes de colocar a sua haste, beleza? No caso aqui, a gente tem essa haste de entrada piriforme com o orifício permitindo o uso do fio olivado, beleza? Então eu vou proceder com a colocação dessa haste. Lembrar do nosso kit de bloqueio aqui proximal, nosso guia proximal. E aí com movimentos circulares eu vou colocar essa haste. Eventualmente pode ficar um pouquinho duro, a gente vai usar aqui o nosso batedor para utilizar o nosso martelo, beleza? Beleza? Então a gente colocou nossa haste e agora a gente precisa entender qual que é a altura ideal da haste. Muita gente fica em dúvida, tem que bater mais, tem que bater menos. Galera, todo guia proximal tem esse pequeno orifício para você colocar um fio guia, um fio de Kirchner e verificar a altura na escopia. Essa haste ela tem que ficar na linha ou abaixo do colo femoral, beleza? E depois você vai colocar seu parafuso tampão, eventualmente você pode corrigir um pouco se ela ficou um pouco baixa, mas nunca acima da linha do colo femoral, beleza? Aqui, por exemplo, ela está adequadamente na linha. Então agora eu vou proceder para a colocação dos meus parafusos de bloqueio da haste proximal. O que muita gente esquece? Você não pode esquecer. Mais um detalhe aqui para sua prova prática e para na sua vida também. Retirar o fio guia, pessoal, de redução. Isso aqui pode incapacitar a sua colocação do parafuso. Às vezes você vai ficar lá furando, achando, pode até quebrar eventualmente esse fio guia. Já reduzi minha fratura com a minha haste, vou agora progredir para esses parafusos de bloqueio. Pessoal, lembra que eu conversei com vocês sobre as camisas, sobre os protetores para a colocação dos parafusos de bloqueio. Aqui, se você olhar no seu guia proximal, você tem a possibilidade de colocar parafusos estáticos ou dinâmicos. Lembra dos orifícios ovais e circulares que eu mostrei para vocês? Vai depender do que eu quero na minha fratura, se eu quero dar compressão ao meu foco de fratura, se eu quero bloquear essa haste, tá bom? Aqui, por exemplo, vou colocar o parafuso estático, utilizando essa camisa com os 3 componentes que a gente já conversou. Vou até a região da pele, veja onde é que eu tenho que fazer o pequeno corte, faço esse corte. Eventualmente eu posso entrar com um Kelly para poder afastar partes moles, abrir a minha fáscia lateral femoral e vou entrar com esse guia até entrar em contato com o osso. Beleza? Entrou em contato com o osso, chequei na escopia o posicionamento, vou tirar o primeiro componente dessa camisa, beleza? Que vai ter um orifício perfeitamente do tamanho da minha broca, beleza? Esses guias, pessoal, eles batem corretamente na região proximal. Vou fazer a perfuração, beleza? Até a segunda cortical. Tomar muito cuidado com as estruturas mediais aqui vasculares que você pode eventualmente perfurar com essa broca,
beleza? Retirei aqui a minha broca, mantenho a minha camisa e vou utilizar o que agora, pessoal? O nosso medidor, tá bom? O medidor vai servir pra gente para poder ver o tamanho do meu parafuso. Eu vou retirar essa camisa aqui que foi utilizada pelo perfurador e vou fazer a medição do meu parafuso, pegando com a pontinha desse perfurador a outra cortical e vou fazer a medição. Lembrar de sempre a camisa estar colada ao osso para a medição ficar adequada. Perfeito? Após isso, pessoal, vou proceder com a colocação do meu parafuso. Atenção, a grande maioria das hastes hoje, os parafusos já são automacheantes. Eventualmente, se sua haste não for automacheante, você vai ter que fazer o macheamento inicial, beleza? E aí eu vou colocar o meu parafuso, sempre checando lá a escopia, o direcionamento dele adequado, o tamanho dele adequado na sua haste, beleza? Geralmente o que a gente faz? A gente coloca 2 parafusos proximais e depois 2 parafusos distais, beleza? Aqui na região proximal está resolvido, a gente vai partir para a porção distal. Galera, nos orifícios distais, o que é o grande macete? Aqui a gente vai fazer freehand, né, como eu já conversei com vocês. O que a gente precisa é, na escopia, conseguir uma angulação que o orifício da haste fique perfeitamente circular. Porque ao ele estar perfeitamente circular, a gente tem certeza que a direção dele está correta quando eu coloco a minha broca, beleza? Isso às vezes é um pouquinho mais difícil. Eu acredito que na hora da sua prova do TEOT, eles não precisem realizar esse bloqueio distal, porque a gente não tem escopia para poder realizá-lo. Mas, da mesma forma, a gente achou esse orifício, a gente vai usar as nossas camisas de proteção e vai proceder com a perfuração e a colocação desse parafuso distal, beleza? Bloqueei distal, eu vou retirar toda a minha estrutura proximal para a colocação do parafuso tampão ou bloqueio tampão proximal da haste, beleza? Pessoal, o nosso bloqueio tampão vai depender de quão baixa ficou essa haste, tá? A gente tem desde o bloqueio tampão 0, 1, 2 para poder ter essa compensação. Sem muito segredo, eventualmente a gente pode amarrar às vezes um vicryl, um fio para poder evitar que a gente perca esse parafuso tampão ali na gordura, na musculatura, e aí você vai proceder com a colocação dele. Sempre, pessoal, preocupado aí com a angulação para ele entrar de maneira adequada, tá bom? Isso aqui é o passo a passo da nossa haste anterógrada. Lembrando que o que vocês devem encontrar na prova é a haste de entrada piriforme, beleza? Mas não esqueçam dos detalhes, a gente fala em aula, da entrada piriforme e da entrada trocantérica. Beleza? Até a próxima estação.